E aí, Legião Oculta, tranquilo? Aqui é o Jonathan Scriven. E a execução de criminosos, oponentes de guerra ou políticos foi uma prática usada por quase todas as sociedades para punir e também desestimular outras pessoas a cometerem os mesmos crimes dos condenados, e justamente por isso se destacavam por serem extremamente brutais. Existiram e ainda existem inúmeras formas de condenação à morte, mas aqui neste vídeo Legião Oculta levamos em conta principalmente o grau de sofrimento infligido ao condenado. E aqui neste vídeo vocês irão ver os métodos de condenação à morte mais cruéis já praticados. O garrote vil, ou simplesmente garrote, era um artefato utilizado como instrumento de tortura, podendo provocar o óbito do condenado. O garrote era aplicado ao pescoço da vítima, mantida imóvel, amarrada em uma cadeira. É originário da Espanha, onde foi usado legalmente desde 1820 até a abolição da pena de morte pela Constituição de 1978. Alguns anos depois de sua criação, os últimos condenados por esse sistema de execução na Espanha, o garrote foi alterado pela colocação de um colar de ferro que tinha um pequeno buraco, por onde entrava um parafuso que quebrava o pescoço da vítima. O escarfismo, também conhecido como suplício dos botes, foi um método de execução praticado na Pérsia Antiga. A pessoa era deitada nua em um bote e coberta por outra embarcação ajustável a esta, ficando de fora sua cabeça, mãos e pés. Era então forçado a ingerir leite e mel a ponto de desenvolver diarreia, enquanto mais mel era jogado em seu corpo para atrair insetos aos membros expostos. O condenado era então deixado flutuando em águas paradas ou exposto ao sol. Os vermes que surgiam em seus excrementos, junto às formigas e moscas atraídas pelo mel, iam então devorando aos poucos a carne exposta e progressivamente gangrenosa. A ingestão de mel e leite era repetida diariamente para prolongar a tortura e evitar a morte por desidratação ou fome. A morte, quando eventualmente ocorresse, era consequência provável de uma combinação de desidratação, fome e choque séptico. A morte por escarfismo era dolorosa, humilhante e demorada. Algo realmente cruel. E a remoção da pele, como o próprio nome diz, o condenado tinha sua pele parcial ou totalmente removida. Era um dos métodos mais dolorosos já praticados e a morte poderia demorar bastante, conforme a extensão de pele retirada do condenado. A morte por remoção de pele era uma prática muito antiga, muito usada por assírios e pela dinastia Ming. O touro de bronze. O aparelho era uma esfinge de bronze oca na forma de um touro mugindo, com duas aberturas no dorso e na parte frontal localizada na boca. No interior, havia um canal desenvolvido semelhante à válvula móvel do instrumento musical trompete, que ligava da boca ao interior do touro. Após colocar a vítima na esfinge, era então fechada a entrada, colocando-se sobre uma fogueira. À medida que a temperatura aumentava no interior do touro, o ar ficava escasso e o executado procuraria meios para respirar, recorrendo ao orifício na extremidade do canal. Os gritos exaustivos do executado saíam pela boca do touro, fazendo parecer que a esfinge estava viva. É a remoção de alguns ou todos os órgãos humanos, geralmente pelo abdômen. Este método era usado como punição para crimes muito graves. O último órgão a ser removido era justamente o coração, para que a vítima vivesse pelo maior tempo possível. Esta prática também era utilizada por suicidas japoneses. A serração era o nome dado a um dos piores tipos de morte, onde a pessoa era colocada de cabeça para baixo e era serrada ao meio,
começando no ânus. Era colocada nessa posição, pois além de perder pouco sangue, o cérebro ficava bastante oxigenado, o que permitia que a vítima tivesse uma morte demorada e com muito sofrimento. As vítimas geralmente só desmaiavam e morriam quando o serrote chegava no umbigo. A suspensão e esquartejamento era a forma comum de punição na Inglaterra para o crime de traição, que foi considerado o pior crime que se poderia cometer. A punição era aplicada somente para os homens. Mulheres consideradas culpadas de traição eram queimadas na fogueira. Na primeira fase da execução, o condenado deveria ser amarrado a uma armação de madeira e puxado por um cavalo até o local de sua morte. Em seguida, o criminoso seria pendurado até que estivesse quase morto. O criminoso seria então retirado da forca e colocado sobre uma mesa. Desmembrava a vítima e queimava suas vísceras na frente de seus olhos. O condenado geralmente ainda estava vivo nesse momento. A pessoa então seria decapitada. A prática normal era enviar 5 partes do corpo em várias áreas, onde eles seriam colocados em exposição em uma forca como aviso para os outros. Empalamento ou a empalação era um método de tortura e execução utilizado antigamente e consistia na inserção de uma estaca no ânus, vagina ou umbigo até a morte do torturado. Algumas vezes deixava-se um carvão em brasa na ponta da estaca, para que quando esta atingisse a boca do suplicado, este não morresse até algumas horas depois de hemorragia. Usava-se também cravar a estaca no abdômen. Esse tipo de execução, altamente cruel, foi vastamente utilizado por diversas civilizações no mundo inteiro, sobretudo da Arábia e Europa. Os assírios, conhecidos por inventarem diversos métodos de tortura dos mais cruéis, séculos antes de Cristo, empalavam prisioneiros de guerra, bem como civis que cometiam certos crimes. Diz a lenda que o monarca sírio Assurbanipal apreciava assistir a sessões de empalamento enquanto fazia suas refeições. O método também foi muito utilizado pelo conde romeno Vlad da Valáquia, que ganhou fama por empalar seus inimigos e ficou conhecido pelo título de o Empalador, Vlad III, ou em romeno Vlad Tepes. Vlad também parecia apreciar as empalações em seus horários de refeições e inspirou o lógico Bram Stoker para seu notório livro Drácula. E esse método também foi utilizado pelo regime nazista como forma de infligir extremo sofrimento a algumas de suas vítimas. Os acusados de serem homossexuais eram os que costumavam ser executados dessa forma. E o empalamento também foi utilizado no Brasil pelo cangaceiro Ferreira da Silva, vulgo Lampião. E também foi utilizado durante o período da Inquisição, realizada pela Igreja no período medieval. Tal método era utilizado contra todas as pessoas que fossem julgadas heréticos ou perigosos para a Igreja, onde tais vítimas eram submetidas a um empalamento e até por certas vezes assadas em fogueiras, como se fossem churrascos humanos, nas conhecidas fogueiras da Santa Inquisição. E aí, Legião Oculta, o que você acha sobre esse caso? Até onde vai a maldade humana para se fazer o mal e causar dor a seu semelhante? Deixe suas opiniões aqui nos comentários, Legião Oculta, pois ela é muito importante para nós. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal para nos fazer aparecer nessa imensidão oculta do YouTube, adicione o vídeo aos favoritos, não deixe de curtir nossa fanpage no Facebook, onde lá eu sempre posto coisas interessantes do paranormal e mistérios, e até o próximo caso oculto.